Você é médico veterinário ou estudante de veterinária? Você tem dificuldades na interpretação de exames? A patologia clínica para você é difícil? Então, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Viviane Garrido, médica veterinária, tenho experiência há mais de 15 anos em laboratório e trago aqui para vocês uma forma simples que vai facilitar muito o dia a dia no consultório. Mas antes de dar início ao assunto de hoje, eu peço que vocês me ajudem a virar uma veterinária YouTube de sucesso, né? Se inscrevam no canal, não deixem de clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Hoje eu trago o assunto de alterações citoscópicas. As alterações citoscópicas são aquelas observações que o patologista coloca milhares de coisas lá no final do hemograma e muitas vezes você, veterinário, pode ficar às vezes perdidos ou com dúvida em relação a todas aquelas observações. Então eu vou trazer aqui as principais, né? Vamos começar a falar sobre poiquilocitose. Poiquilocitose é as hemácias em várias formas. Quer dizer isso, que você vai interpretar que as hemácias estão em diferentes formas. Isso acontece normalmente fisiologicamente em filhotes, é normal, e pode acontecer na poiquilocitose todas essas outras alterações que eu estou colocando aqui. Então assim, as hemácias, elas podem ser em formatos eliptócitos ou ovalócitos. O que eu quero dizer com isso? Espera aí que eu vou pegar uma canetinha para poder desenhar. Então, as hemácias vão estar em forma elíptica. Tô pintando aqui para ficar mais visível para vocês, ok? Ou ovaladas, que acaba sendo a mesma coisa, né, gente? Então, qual é essa? Isso aqui é quando o patologista observa isso na lâmina, ele vai colocar presença de ovalócitos. Presença de dacriócitos, quando as hemácias elas estão em formato de lágrima. Presença de esquinócitos, na verdade. Eu tinha escrito esquistocitócitos, mas na verdade, gente, é equinócitos, tá? Desculpa aqui. Os equinócitos são formas alteradas das hemácias. Elas podem estar em formatos atípicos. Fantasmas também são chamadas, ou crenadas, muitas vezes elas têm esses formatozinhos todos desidratados assim. Então, essas alterações, o que significam pra gente? Tanto os eliptócitos como os dacriócitos, muitas vezes eles vão estar presentes em problemas de doenças mieloproliferativas. Então, a gente sempre tem que pensar ou em qualquer órgão que vai estar alteração na formação do sangue. Então, pode ser na medula óssea? Pode ser. Então, a gente vai fazer o quê? O mielograma. Pode ser nos rins? Pode ser uma glomerulonefrite grave, vai também alterar muitas vezes a formação do sangue lá na medula. Pode ser alguma neoplasia? Sim. Então, muitas vezes, quando essas células começam, até doenças hepáticas também graves, tá, gente? Quando começa a aparecer essa celularidade, a gente sempre tem que desconfiar, verificar a clínica do animal e muitas vezes é necessário a realização do mielograma. Quando aparece eritroblastos, que é aquela hemácia precoce lá da eritropoese, quem não viu o vídeo é só olhar que eu fiz um vídeo sobre a eritropoese, os eritroblastos em grande quantidade na circulação começam também a estar mais ligados a doenças mieloproliferativas. Então também acaba tendo a necessidade do exame de mielograma. Os esquinócitos, né, também vão estar presentes nas doenças hebolíticas, na CID, em glomerulonefrites, mas podem também estar presentes simplesmente numa amostra velha, aquele sangue que foi esquecido lá na geladeira e você acabou levando rápido para o laboratório achando que iria ser possível realizar. E muitas vezes os patologistas vão colocar lá, as hemácias estão crenadas, estão velhas e não vai poder realizar o exame. Outra coisa que às vezes pode apresentar esses esquinócitos é quando tem excesso de EDTA, né, no tubo.
Às vezes a maioria das vezes a gente vai comprar um tubo de fabricado certinho, mas se você usar o EDTA ou até colocar a heparina, às vezes o excesso pode também ter a presença dos equinócitos. Outro também que acontece isso é quando tem a CID, né, que é a coagulação intravascular, que pode também estar com presença desses equinócitos, ok? Então vamos dar continuidade. Aqui, esferócitos. Esferócitos, a maioria dos VETs conhecem já, é aquela hemácia bem hipercrômica, pequenininha em relação à outra que é em formato normal, né? Então essa hemácia bem hipercrômica aqui, em cães, ela tem qual significado para vocês? Sempre presente no exame, anemia hemolítica imunomediada. Ela tá querendo, o patologista coloca essa observação para chamar a atenção de vocês disso. Em gatos, já não, né, gente? As hemácias são menores, esferócitos muitas vezes a gente não consegue observar com tanta facilidade como em cães. Condócitos. O que são condócitos? São as hemácias em forma de alvo. Elas ficam com toda a hemoglobina no centro, em formato de alvo. O que os condócitos vão também quando estão presentes? Quando o patologista coloca isso para vocês podem desconfiar de doenças hepáticas, também de CID, deficiência de ferro. E aí vai aparecer os condócitos. Muitas vezes em anemia hemolíticas mesmo, mas também pode acontecer em doenças ferroprivas bem graves, tá? Para poder apresentar isso daqui. Aí eu vou começar a falar de citoscopia que vocês estão muito acostumados. Policromasia, anisocitose, corpúsculos de Raul-Joly, que fica lá, né, na hemácia. Um pedacinho ainda da hemoglobina presente, né, que ela está na forma oxidativa. Metarubricitos, que são as hemácias nucleadas, que o maquinograma muitas vezes conta como leucócitos. Esse é o problema muitas vezes das máquinas, quando os metarubricitos estão aumentados, isso aqui vai ser considerado leucócito. E os reticulócitos, que são aquelas hemácias com pequenos ainda pedacinhos de cromatina, né, de restinho de ribossomo do núcleo. Então, ó, tudo isso daqui, resposta à anemia regenerativa. Então, qualquer coisa que vocês olharem, tiver essa anotação, o patologista quer dizer simplesmente isso, que a medula ela está respondendo à anemia, uma anemia regenerativa. Dando continuidade. Isso aqui também é muito comum vocês observarem os patologistas colocando no exame, né? O RULOR. O que significa o RULOR? O RULOR é toda vez que tiver aumento de proteína e fibrinogênio na circulação. Então, as hemácias, elas ficam na circulação sanguínea, uma separada das outras, pelo potencial zeta. Isso que faz com que elas tenham esse distanciamento. Mas quando a proteína e o fibrinogênio estão aumentados, isso se desregula e elas começam a ficar empilhadas. Isso a gente fala que o RULOR aumentou. Então o que significa isso para o clínico? Inflamação. Acontece o aumento da hemossedimentação. Então aumenta as proteínas e a gente começa a pensar o quê? Está aumentando muitas vezes globulinas na circulação. E o fibrinogênio também, que vai começar a aumentar, né? Pelo quadro também inflamatório. Hemácias aglutinadas, por que eu coloquei aqui perto? As hemácias aglutinadas já é diferente do RULOR. Elas não ficam somente empilhadas, formam-se grumos. Isso aqui, muitas vezes, é o que a gente observa no teste de compatibilidade sanguínea. Quando a gente faz o doador com o receptor, a gente vai observar se vai haver presença de hemácias aglutinadas. Muitas vezes presentes em processos do quê?
imunomediados. Então, as hemácias aglutinadas, quando aparecem no sangue, eu penso em algum processo imunomediado. Quando aparece no teste de compatibilidade, isso me justifica que o animal não é compatível. Então, eu tenho que arranjar um outro doador, né, que não aconteça a hemaglutinação. Casguei. Vamos lá de novo. Então, vamos agora para os acantócitos. A canta vem de espinhos. As hemácias, elas ficam com pequenos espinhozinhos na membrana, né? Tipo assim, tá? Parece um ouricinho, né? Mas é tipo assim. Então, os acantócitos, eles estão presentes nas deficiências de vitamina E. Eles vão estar também presentes nas glomerulonefrites e muito comum em animais esplenectomizados, porque o baço ele vai ser muitas vezes responsável pela filtração, a retirada dessas hemácias na circulação. E quando o animal sofre esplenectomia, ele acaba tendo a presença mais de acantócitos, né? Mas podem também estar presentes na deficiência de vitamina E, neoplasias e também dietas ricas em colesterol, tá bom? Agora, corpúsculos de Hens. Corpúsculos de Hens, ele é bem comum nos gatos, podem estar presente em gatos com FIV, mas em cães também aparece com mais raridade, mas muitas vezes por intoxicações por cebola, por alho e às vezes também em cães que têm deficiência de glicose 6-fosfato. Então eles podem acontecer, mas em felinos muitas vezes assim não é tão raro aparecer o corpúsculos de Hens. Em cães já outras vezes em casos de intoxicação, ok? Continuando, terminamos então a série vermelha e agora eu vou começar a falar sobre a série branca. Então na série branca muitas vezes colocam lá linfócitos reativos e linfócitos atípicos. O que o patologista está querendo dizer para vocês? Os linfócitos reativos muitas vezes são aquele estímulo imunológico, levando o linfócito circulante para um plasmócito, o linfócito B. Então, muitas vezes, quando a gente começa a observar na lâmina muitos linfócitos reativos, isso está dizendo assim, está tendo estímulo imunológico, alguma situação, alguma doença que está levando esse estímulo imunológico. Atípicos, muitas vezes, ainda são os linfócitos T e podem também estar presentes, né, gente, em casos de linfoma, essa celularidade. Os linfoblastos, quando aumentados, aí acaba ficando mais fidedigno no diagnóstico de neoplasias. Agora, outra alteração que vocês observam muito sobre neutrófilos tóxicos. Isso aqui é comum no exame de sangue, sendo que tem uma característica em humano diferente dos cães. Nos humanos, os neutrófilos tóxicos, o aumento deles estão muito ligados a septicemias, a infecções bacterianas e por isso muitas vezes a gente fazia o quê? Os cães também. A presença de neutrófilos tóxicos, alguma toxicidade ou presença de infecções. Só que nos últimos estudos, né, os estudos atuais, eles estão colocando uma correlação nem sempre com o fato de infecção. Os neutrófilos tóxicos também podem estar presentes em vários tipos de doença sem ser bacteriana. E uma coisa interessante nesse último estudo que eu li é que os neutrófilos tóxicos eles estão intimamente ligados à sobrevida do animal. Eu no laboratório, na época que eu trabalhava no laboratório, eu não quantificava, eu colocava assim, presença de leve presença de neutrófilos tóxicos. Neutrófilos tóxicos moderados, né? Presença moderada. Ou eu botava acentuada presença de neutrófilos tóxicos. Só que hoje, eu não sei se tem algum patologista também assistindo, hoje eu acho que eu quantificaria. Porque nos últimos estudos observaram que o aumento de 20% de neutrófilos tóxicos no hemograma está intimamente ligado à diminuição de sobrevida do paciente. Então, toda vez que tiver mais de 20% de neutrófilos tóxicos, né, que são nada mais nada menos que o leucócito,
segmentado, né, gente? Aqui é o núcleo, por isso que eles são chamados de segmentados, e eles têm os pontinhos basofílicos no citoplasma. Isso são os neutrófilos tóxicos. A presença maior de 20% começa a gente poder falar, isso é um prognóstico importante. Então, se nesse estudo de mais de 100 cães, observaram que 70% de neutrófilos tóxicos presente no esfregaço sanguíneo reduziu 50% a sobrevida. Isso eu estou falando de neoplasias, glomerulonefrites, doenças crônicas. Então, com o aumento de 70%, 50% tiveram óbito quando teve essa porcentagem. Nos animais com 90% de presença de neutrófilos tóxicos na lâmina, essa sobrevivência já passou para 10%. Então, olha o dado importante que o hemograma pode passar para vocês, que é a quantificação da porcentagem de neutrófilos tóxicos, ligados diretamente à sobrevida e não simplesmente ligados à infecção, como é nos humanos. Também é presente infecção, mas também outras patologias, ok? E para terminar, eu trouxe aqui a presença, que muitas vezes se colocam lá, de macroplaquetas, que são as plaquetas gigantes, né, na circulação. Claro, gente, que assim, se o patologista colocou presença de macroplaquetas, é porque ele viu muita macroplaqueta para relatar no hemograma. Porque às vezes pode acontecer a presença das macroplaquetas de uma forma fisiológica, em pouca quantidade, que não vai ter significado clínico. Mas quando ele coloca ali, ele está querendo demonstrar para você o quê? Está tendo ativação de plaquetas. Isso pode ser um parasito? Pode. Pode ser alguma doença crônica? Pode. Pode ser alguma hemorragia? Pode. Alguma coisa está ativando essas plaquetas, tá bom? A fagocitose plaquetária, alerta, ó, sininho alertando, é mais ligada muitas vezes à presença de hemoparasitos, como também a eritofagocitose. Aí tem uma outra coisa que vocês muitas vezes passam à vista e não consideram. Agregado, vou até fazer um ciclo, vou exagerar aqui. Agregado plaquetário. Gente, quando o patologista coloca que teve agregado plaquetário na amostra, ele quer dizer para você o quê? Por favor, não considere o número de plaquetas, porque com agregado plaquetário, o número lá que teve a trombocitopenia muitas vezes presente, ela não é fidedigna, tá bom? Então, gente, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Por favor, continue aí me mandando, pode deixar que tem muitos seguidores que já me mandou assunto, tá lá na pauta. Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo, eu já estou fazendo. Mas coloquem os assuntos, as dúvidas, me sigam nas redes sociais, que é o meu dia a dia. Vão lá na bio já tem o contato do WhatsApp, coloquem o seu e-mail, porque eu vou fazer, o que eu pretendo fazer? Quem cadastrar, olha, vamos lá de novo. Quem se cadastrar lá na bio com o e-mail, eu vou mandar para vocês uma tabela com tudo explicado, um resumo de fácil consulta que vocês podem imprimir, colocar lá na gaveta do consultório para poder rapidinho de fácil consulta tirar as suas dúvidas. Um resumo de muitas coisas que eu já falei aqui nos vídeos, tá bom? Um grande beijo a todos e até breve.